Momento do Discipulado. O padrão do discipulado é cumulativo. Eu quero falar sobre isso. Você precisa ter um padrão para discipular outro. De certa forma, um professor está ajudando a discipular o aluno. O nome tem a ver, discípulo com discente, o corpo discente, os alunos, e o professor é o docente. E o professor, de certa forma, principalmente no primário, nos primeiros anos, a professora, a tia, é uma segunda mãe. Ela discipula a professora que tem amor, que tem compreensão, que ama a criança, principalmente a professora que tem Deus. Ela vai ser muito importante na vida de uma criança pequena principalmente. Depois que o aluno evolui, ainda assim o professor vai ter uma ascendência sobre ele, e o professor vai dar contas a Deus pelo que ele recebeu de oportunidade para discipular o aluno. Em qualquer área, pessoas estão discipulando outras. Numa empresa, quando alguém chega e não sabe bem como a empresa funciona, é designado alguém para acompanhar aquele novato, para supervisionar o novato, ensinar, dar uma volta pela empresa, mostrar os vários setores, o que fazem, e principalmente no setor em que o novato vai ser alocado, alguém é designado para ensinar o serviço para ele e acompanhá-lo nos primeiros dias. No tráfico de drogas é assim também. Quando o garoto entra, o novato, ele vai ser acompanhado. Em qualquer área da vida, nós precisamos aprender. Alguém precisa ser discipulado. E, no entanto, o discipulado precisa ter uma base, um padrão. Um bandido discipula outro bandido. Um cego guiando outro cego, Jesus disse que vão cair no abismo. Um bandido discipulando uma pessoa vai gerar o quê? Um outro bandido. Um pai que fuma, diz: meu filho, eu fumo, mas você não fume. É a mesma coisa que dizer, faça o que eu faço. Evidente que o filho vai fumar também. O exemplo fala muito mais alto do que as palavras. E o discipulado é assim. Pelo exemplo, eu vou passar a minha vida para o novato, o discípulo que quer aprender. Ele tem que andar comigo, ele tem que gastar tempo comigo, disponibilizar tempo para estar à minha disposição, e ele tem que ter paciência, porque eu não vou ter o tempo todo para ele. Ou eu tenho outros discípulos também, ou tenho outras coisas a fazer, não estarei o tempo todo à disposição do discípulo, mas o discípulo tem que estar mais tempo à minha disposição. Essa é a lei natural das coisas. Numa empresa, no setor de trabalho, o chefe ajuda, orienta cada subordinado, mas ele não está o tempo todo à disposição do subordinado. O subordinado é que tem que estar sempre à disposição do chefe, porque o chefe é chefe de vários subordinados. E assim, no discipulado da igreja, o líder cuida de várias pessoas, ele vai dedicar algum tempo àquele discípulo, e o discípulo tem que estar disponível para ele, se quer ser discipulado, se ele quer aprender. Essa é a lei natural das coisas. Mas numa empresa, o chefe vai discipular os subordinados para eles produzirem para a empresa. E em qualquer área, nas escolas, os professores estarão discipulando os alunos para aprenderem.
E na igreja nós estaremos discipulando os irmãos novos para serem discípulos e produzirem frutos e fazerem outros discípulos também. Isso não tem acontecido na igreja. Por quê? O padrão que nós temos é ruim, é péssimo. A nossa herança espiritual é muito ruim. Deus gasta muito tempo preparando uma pessoa para poder ensinar melhor a outra pessoa. Deus investiu várias gerações na vida do Davi. O Salmão, né, gerou o Boaz, gerou o Obed, que gerou o Jessé, que gerou o Davi. Davi ainda era muito tosco, rude, mas depois de muito sofrer, ele conseguiu com Salomão um padrão bom de discipular. Salomão teve o que havia de bom e do melhor. Foi discipulado diretamente por um profeta, Natã, que foi o babá dele, do Salomão. Além de Davi estar disponível para o Salomão, o que não fazia com os outros filhos. Mas depois da dor, o Davi aprendeu. Isso o próprio Salomão descreve no capítulo 4 de Provérbios. Davi deu atenção individual para o Salomão, e isso foi muito importante. Deus gastou várias gerações para preparar um Samuel, que foi o precursor, preparador do caminho do Davi. Deus quer aperfeiçoar o seu povo, Deus quer nos aperfeiçoar para sermos cada vez melhores. A maioria não vai aceitar, não vai estar no mesmo barco, na mesma direção. Então temos que separar, santificar os que querem ser santificados, separar dos outros. Numa igreja, a maior parte estando errada, estando carnal, a gente não consegue melhorar a igreja toda, a não ser separando alguns para discipular, e numa vida bem intensa, muito consagrada, esses que nós estivemos discipulando vão discipular outros. Depois de algum tempo, a igreja toda vai ser melhorada. O projeto de Deus é esse. Nós encontramos na Bíblia, na história bíblica, muitas situações que nos ensinam. Por exemplo, quando o Davi deixou o reino para o Salomão, no início, nos primeiros 20 anos, o Salomão foi muito bem. Tomara que Deus tivesse levado o Salomão com 20 anos só de reinado, ele iria numa boa. Mas como ele reinou 40 anos, os últimos 20 anos foram uma lástima. E o Salomão prejudicou bastante o povo e deixou o reino nas mãos de um filho inexperiente. Só Deus sabe, nós na eternidade poderemos saber quantos filhos o Salomão teve. Se ele teve 1000 mulheres, acredito que no mínimo ele deve ter tido uns 1000 filhos ou mais. Com a Batseba, a Bíblia cita uns 4. Ele deve ter tido muitos filhos. Não sabemos o que aconteceu para que o Roboão ocupasse o lugar dele. Era filho de uma mulher estrangeira, e o Roboão foi rei no lugar do seu pai Salomão. Não estava preparado, causou uma grande divisão. Deus tentou melhorar, recuperar o reino dele em Judá, e mesmo assim ele, quando se fortaleceu no reino, se afastou do Senhor. Deixou uma péssima herança para o seu filho Abias. Estou falando do Roboão, que deixou uma péssima herança para o seu filho Abias. No capítulo 15 de 1 Reis, o Abias é descrito com poucas palavras, reinou só por 3 anos, fez o que era mal, porém Deus usou de misericórdia para com ele, levantando um filho bom. Pois é, isso é graça de Deus. A lei natural das coisas diria que o Abias,
seria pior do que o Roboão, que foi pior do que o Salomão, e o Abias teria um filho pior ainda. Mas a misericórdia de Deus atuou, a graça operou, e o filho de Abias, que foi o rei Asa, foi um excelente rei que andou nos caminhos de Davi, seu pai, o seu ancestral. O Abias reinou por pouco tempo, não recebeu boa coisa do Roboão, que por sua vez, atônito, não conseguiu reter o que havia de bom ainda de Salomão, e o Roboão foi um mau rei, mas o Abias herdou tudo de ruim. No entanto, aconteceu uma coisa, a dor, a guerra que ele teve que enfrentar contra o Reino do Norte, contra o Jeroboão, foi muito didática. A guerra despertou, sacudiu muita gente e fez com que pessoas se voltassem para Deus. O próprio Abias só venceu aquela batalha porque, de uma forma milagrosa, quando ele se viu perdido, com emboscada por trás, um grande exército pela frente, ele não sabia mais o que fazer, ele gritou. Aquela grande batalha foi vencida pelo Abias com o povo de Judá, porque eles clamaram a Deus. Foi um milagre de Deus. E aquilo ficou para as gerações seguintes. E eu acredito que Deus usou aquela grande batalha para despertar algumas pessoas e principalmente influenciar o filho Asa, que seria rei no lugar do Abias. Ninguém sabia que o Abias ia morrer logo, mas morreu logo para não perpetuar a maldade, e o Asa começou a reinar. Bom, eu quero focalizar que Deus disse nos 10 mandamentos o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. 3ª e 4ª geração. Eu não creio em maldições hereditárias, eu creio em herança de pecado, pecados hereditários. Um pai ensina para os filhos pelo exemplo, e a memória do pecado vai passar de pai para filho. Um filho pode ser muito bom, mas ele vai se lembrar da maldade de seu pai, e isso pode durar até a 3ª e 4ª geração, a lembrança, a memória do pecado. Mas depois aquilo se apaga, porque outras influências passaram a ser mais importantes. O discipulado é cumulativo. A gente faz um discípulo, se esforça, se dedica para que o discípulo possa ser mais espiritual do que a gente. Esse discípulo aprende a discipular outros, e se houver um esforço, uma graça de Deus, nós vamos fazer algumas pessoas melhores do que nós. Nós vamos gerar santos. A igreja é para gerar santos. Não serão muitos, não. A maior parte vai ser enchimento, infelizmente, mas alguns vão ser santos, vão valorizar. Os líderes devem sempre acreditar no excelente, na excelência, no sobrenatural de Deus no nosso meio. Eu acredito que, com todas as dificuldades que eu tenho, eu posso criar um ambiente em que alguns discípulos vão crer no sobrenatural de Deus e serem melhores do que eu, melhores em várias áreas, cada um na sua área. Eu creio que Deus, na sua excelente misericórdia, pode fazer com que discípulos meus sejam muito melhores do que eu. Eu espero isto, que haja um esforço cumulativo, somando e criando pessoas mais espirituais. Não serão muitos, não. Com toda certeza, ninguém espere Papai Noel. Ninguém espere muita gente espiritual. Espiritualidade não dá ibope, não atrai. As pessoas não são atraídas pela espiritualidade, a não ser que tenham um chamado de Deus. Mas eu creio que alguns vão ter um chamado de Deus, e a melhor maneira de podermos ser bênção para a nossa geração, para a igreja onde estamos, nós nos separarmos para nos consagrarmos a Deus, como João Batista, como Elias, pessoas que se separaram para serem
bênção para os demais. Entenda isto, queira você ser uma pessoa assim, fazer discípulos melhores do que você, investir com amor. Ninguém vai ver nem recompensar você por isso não, você não vai ser aplaudido não, vai ser criticado. Por isso está fazendo panelinha, vão criticar, mas entenda que isso é de Deus, invista em pessoas promissoras, pessoas que têm sede, dê água viva para pessoas que têm sede, invista em pessoas para fazer pessoas melhores do que você. Entenda isto, meu irmão, entenda, minha irmã.